graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui para mais um dia da nossa leitura. Hoje nós vamos estar lendo aqui Deuteronômio, vamos iniciar a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 1 até o capítulo 3, para a glória do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai querido, amado Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais um dia. Mais uma oportunidade, estamos aqui para ler a Tua Palavra, pedindo que o Senhor venha estar conosco, derramando sobre nós as bênçãos do Senhor, ó Pai, falando, Senhor, no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, cada um que está acompanhando essa live, que o Senhor possa transformar vidas, ó Pai, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos iniciar aí o 5º livro, Deuteronômio, vamos estar caminhando aí para encerrar o Pentateuco, né? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa leitura. Deuteronômio capítulo 1. O discurso de Moisés na planície do Jordão. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície de fronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui essa terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos, o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois ainda 1000 vezes, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondeste e dissestes: Bom é fazer a palavra que tem falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois
as montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. E eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nola trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor, nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor, vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece, e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Versículo 32. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz de vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos nossos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu não lá entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos, pois, vós, cada um de seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebelde ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecestes e subiste a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma, tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor,
O Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim em Cádiz estiverdes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Capítulo 2, agora nós vamos ler. Capítulo 2, Deuteronômio 2. Moisés fala acerca dos edomitas, moabitas e amonitas. Capítulo 2, Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2, agora. Amém? Vamos lá. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beberdes. Deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das suas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto, esses 40 anos. O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa alguma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar, os filhos de Ló, por herança. Os emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os anaquins, e os moabitas lhe chamavam os emins. Dantes os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, e os dias que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes. Os amonitas lhe chamavam de Zazumins.
um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus e os filhos de Esaú, e o lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os cafitorins que saíram de Cafitor destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Armon, e eis que na tua mão tenho dado a Seom amorreu, rei dos de Esbom, e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Nesse dia começarei a pôr um terror e um temor de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei dos de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé. E como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para te dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, e ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo deu diante de nós, e o ferimos, e a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém, somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor, nosso Deus, nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Joquebede, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor, nosso Deus. Vamos lá, o último capítulo de hoje, então, capítulo 3, Deuteronômio, capítulo 3. Moisés fala acerca de Og, rei de Bazã. Então, a gente já está vendo aqui, né, Deuteronômio, Moisés fazendo um discurso ali na planície do Jordão, contando ali o povo, relatando, né, o que eles tinham já passado por ali, meio que uma retrospectiva que ele está fazendo aqui. E aí ele vai falar ali agora no capítulo 2 acerca dos edomitas, moabitas, onde ali as terras que eles teriam que passar. E agora ele chega aqui falando acerca de Og, rei de Bazã, capítulo 3. Vamos lá então para a gente finalizar a nossa leitura de hoje. Glória a Deus. Depois nos viramos e subimos a caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque ele e todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que os ferimos, até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve
que lhe não tomássemos 60 cidades, toda a borda da terra de Argobe e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímos-las como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio Armon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. E eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argobe, por todo o Bazã se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe, até ao termo dos Jesuritas e Macatitas, e chamou pelo seu nome Bassã, Ravote Jair, até este dia. E a Maquir dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro do Armon, até o ribeiro de Armon, o meio do ribeiro e o termo, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão com o termo, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote e Pisga, para o oriente. E vos mandei mais no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança, que já vos tenho dado. Também darei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passares. Não o temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me falhes mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir
a terra que apenas verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Glória a Deus. Concluímos então, perdão, nosso primeiro dia aqui na leitura de Deuteronômio. E vamos seguindo aí, a próxima leitura aqui, o capítulo 4 até o 6. A gente vai seguindo aí nessa caminhada aí. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe. Até a próxima leitura. Fique com Cristo. A paz do Senhor Jesus para todos.